Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que hora vocês vão ver esse vídeo, mas seja bem-vindo a este canal. Para você que está chegando aqui agora, eu sou a Ramonita Miller do canal Ramonita Crochê Ponto a Ponto. E se você não é inscrita neste canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações e deixe aí um joinha que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Meus amores, vim aqui trazer para vocês a videoaula agora da nossa tampinha do vaso, né? Então, já tem a videoaula aqui do nosso tapetinho, né? Vou usar as mesmas cores. Menina, eu acho que esse restinho de barbante aqui vai dar para mim fazer a tampa do vaso, porque esse jogo aqui é bem econômico, menina, vocês vão amar. Ele é fechado, mas ele é bem econômico, viu? E aqui tá, gente, ó, o nosso encaixe do vaso. Então, a videoaula do encaixe do vaso já saiu também, né? E agora vamos produzir, meninas, a tampa do vaso. Gente, vai ficar um joguinho completo aí de 3 peças, né? E é isso aí, meus amores. Bora trabalhar? Meninas, vamos começar aqui, então. Vamos fazer, gente, 21 correntinha, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui, gente, 21 correntinha e já volto. Fiz, menina, minhas 21 correntinha, tá? E agora vou segurar aqui, vou fazer 1, 2, 3 correntinha. Volto no mesmo espaço onde eu segurei, né? Fica as 3 ali, aí na quarta, né? E vou preencher essa correntinha. Faço um ponto alto ali e agora vou trabalhando ponto alto em todos os pontos de correntinha, tá? Eu tenho que ficar com 21 pontos altos aqui, tá bom? Então, vou preencher aqui todos os meus pontos de correntinha com ponto alto e volto pra gente ver se fizemos os 21. Fiz, menina, os meus pontos aqui. Então, vou contar aqui, ver se eu tenho os 21, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto, tá os 21. Agora, faço 1, 2, 3 correntinhas. Fecho a minha carreira aqui, ó. Então, eu fiquei com a correntinha no lado de lá e outra do lado de cá, né? E agora, eu vou subir com 1, 2 correntinhas. E vou preencher desse lado de cá, ponto sobre ponto, né? Cada pezinho do ponto onde a gente tem a correntinha, né? Vamos trabalhar, gente... Deixa eu desenrolar isso aqui, gente, ó. Vamos trabalhar um ponto alto, tá? Vou fazer aqui. Pronto, menina, já desamarrei o meu nó ali. E vou trabalhando, então, aqui, ó, ponto sobre ponto, né? Cada ponto, você vai trabalhar um ponto aqui no pezinho do ponto, né? Porque a gente tem essa correntinha aqui. Então, vamos preencher essa correntinha desse lado até chegar aqui. Chegando aqui, eu já volto. Então, meninas, fiz aqui todos os meus pontos, ó, meus 21 pontos. Agora, vou trabalhar dentro desta correntinha aqui, ó, 7 pontos altos, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz os meus 7 pontos altos, vou trabalhar aqui, ó, ponto sobre ponto de novo, tá? Vou trabalhando aqui, ó, ponto sobre ponto. A cada ponto, você vai trabalhando um ponto. Ó, vou preencher desse lado aqui com os meus pontos e volto pra gente colocar aqui os 7 pontos aqui dentro e começar a próxima carreira. Então, meninas, fiz aqui todos os meus pontos, olha como é que ficou. E agora, a gente vai preencher essa correntinha aqui, ó. Vamos colocar aqui, gente, deixa eu pôr esse fiozinho pra lá. Vamos pôr aqui 7 pontos altos dentro dessa correntinha, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Trabalhei 7 pontos altos aqui, ó, né? Ó, 3, 6, 7. Ó, e agora vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pro ponto da frente, né? Fazendo um ponto baixíssimo. Esse pontinho tem que ficar livre, né? Pra gente pular ele depois. E faço aqui 2 correntinhas. E vou trabalhando agora, ó, ponto sobre ponto, num grupinho de 4 pontos, tá? Fiz 4 pontos, faço uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui no próximo e trabalho mais um grupinho de 4 pontos. Fiz aqui, ó, 4 pontos, faço uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui no próximo e faço mais um grupinho de 4 pontos. Faço uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e trabalho mais 4 pontos. Então, você vai fazer 4 grupinhos de 4 pontos, tá? Todos separados por uma correntinha. Então, vai ficar desse jeito aqui. Me sobrou um pontinho aqui da parte reta, né? Então, vou pular ele e venho aqui pra minha parte oval. E aqui eu vou trabalhar, eu tenho 7 pontos, eu vou trabalhar os 7 pontos duplo, né? 2 pontos em cada espaço. Então, eu tenho 7 pontos, eu vou ficar com 14 pontos, né? Ponto sobre ponto, meninas. No total de 2 cada um, em cada ponto, né? Gente, quem fez aí o nosso tapete e o tapete da frente do vaso, já tá por dentro aí como começar, né? Esse tapetinho, gente, é bem facinho de fazer. E essa parte oval fica linda. Então, fiz aqui os meus 7 pontos. Todos feito 2 pontos junto, né? Total de 14. Agora, vou fazer uma correntinha, pulo o primeiro ponto, né? Que é esse daqui que fica, ó, bem no primeiro ponto aqui, né? Pulo ele, venho aqui no segundo e vou fazer aqui o meu grupinho de 4 pontos, né? Ponto sobre ponto, no total de 4, né? Do jeito que eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse jeito aqui. Ó, faço uma correntinha, pulo um ponto e venho aqui no próximo ponto. Então, meninas, eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Esse restante de carreira. E vocês fazem a de vocês aí, tá? Que a gente já se encontra ali na próxima carreira. Então, eu vou fazer esse restante aqui, vou fazer aqui também do jeitinho que a gente fez aqui, né? Cada ponto desse daqui eu vou pôr 2 pontos junto, né? Vou ficar com 14 pontos e vou chegar aqui pra gente fechar a carreira. Meninas, voltando aqui, olha como é que ficou. Então, fiz o restante aqui, fiz aqui os meus 7 pontos altos, né? Preenchi, deu 14 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos repetidos, né? Então, 14 pontos. E agora, eu vou fazer uma correntinha e vou fechar a minha carreira aqui, ó, na minha segunda correntinha. Vou subir com 1, 2 correntinhas e vou trabalhar aqui, gente, ó, ponto sobre ponto, né? Vou preencher aqui do jeitinho que a gente fez, né, os nossos pontos. Fiz ponto sobre ponto, uma correntinha de separação. E no próximo, ponto sobre ponto de novo, né? Então, você vai fazer desse jeito aqui. Do jeito que a gente fez a outra carreira, vai fazer essa daqui, tá? Ponto sobre ponto e uma correntinha de separação. Ponto sobre ponto, uma correntinha de separação, né? No total de 4 pontos. Vou fazer até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto. Meninas, cheguei aqui, ó. Fiz a minha correntinha de separação. E agora, vou fazer aqui, gente, dentro do... Ó, tem esses 2 pontos, então, no meio dos 2 pontos aqui, tá? Pulo o primeiro, venho aqui no segundo, que vai ficar bem dentro dos 2 pontos juntos, né? E vou trabalhar aqui, ó, 2 pontos juntos também. Vou fazer uma correntinha de separação, pulo esse ponto aqui, vou de novo pro próximo, que vai ficar bem no meio também, né, dos 2 pontos juntos. Faço uma correntinha de separação, pulo o primeiro, venho aqui no segundo
e trabalho a mesma coisa, 2 pontos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro, venho aqui no segundo e faço 2 pontos junto. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro, venho aqui e faço 2 pontos junto. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e faço 2 pontos juntos. E os 2 pontos juntos, gente, fica sempre no meio daqueles 2 pontos juntos que a gente fez primeiro, né? Ó, como é que fica. Desse jeito aqui, ó. E agora, vou fazer uma correntinha de separação e venho aqui nesse primeiro ponto e trabalho um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. E no próximo ponto, um ponto. Então, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Até chegar aqui, né? Repetindo esses mesmos pontos, separado por uma correntinha de separação. Chegando aqui, você vai fazer do mesmo jeito que a gente fez desse lado aqui. Vai pular o primeiro e vem aqui no segundo, faz 2 pontos juntos. Pula o primeiro e vem aqui no segundo, 2 pontos juntos, que vai ficar bem no meio dos pontos, tá? Então, você vai fazer no total de 7 pontos aqui, que nem a gente fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Sempre pulando um ponto e separando o ponto os 2 pontos por uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui, meninas, e volto pra gente dar início na próxima carreira. Meninas, fiz aqui, ó, fechei minha carreira, fiz aqui meus 4 grupinhos de 4, né, separado por 2 correntinhas. Fiz uma correntinha, por uma correntinha, meninas, fiz uma correntinha de separação e venho aqui, ó, e faço no primeiro ponto um ponto. No segundo ponto, eu trabalho 2 pontos junto. Uma correntinha de separação, venho aqui no primeiro ponto, trabalho um ponto. No segundo ponto, 2 pontos junto, né? Sempre o nosso aumento na parte oval vai ficar sempre no último ponto, tá? Como de costume, sempre no último ponto você trabalha 2 pontos junto. Então, eu vou fazer desse jeito aqui, meninas, todo na parte oval somente, né? Onde a gente tem esses lequinhos de 2 pontos junto. Então, eu vou fazer aqui... Lequinho não, gente, esse grupinho de 2 pontos junto, né? Vou fazer esse restante aqui, sempre aumentando no último ponto até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou fazer esse grupinho de 4 pontos. Chegando aqui, vou fazer aqui os meus grupinhos de 2 pontos. E daí, no último ponto, eu faço o terceiro, 2 pontos junto, né? Do jeito que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui, fecho minha carreira e volto na próxima carreira, meninas. Meninas, voltando aqui, ó, já terminei minha carreirinha, né? Então, a gente fez 3 carreiras, né? Aqui no grupinho de 8, tá? E agora, esta carreira vai ser de pontos fechados, meninas, tá? Que a gente tem que diminuir, senão não vai dar nossa tampa do vaso, né? Então, ó, subi com 2 correntinhas e vou aqui, ó, trabalhar pegando o ponto por trás, tá, ó. Você pega aquele fiozinho aqui de trás, ó. Chegando aqui na correntinha, você vai pegar ela por trás, ó. Se você quiser pegar aqueles dois fiozinhos ali atrás, pode pegar. Se não, você pega um só, meninas, que também dá certo, viu? Eu tô pegando só um, porque meu ponto é bem apertado, né? Então, ele dá um pouquinho de trabalho pra pegar os 2. Parece que ele fica aberto, mas no próximo ponto que a gente faz, sempre ele vai fechando os que a gente já fez, tá? Então, olha como é que fica, ó. Você vai fazer desse jeito aqui, em toda a sua carreira. Mas chegando na parte oval, a gente vai fazer aumentos ali, tá? A gente tem que respeitar os nossos aumentos que a gente tem na parte oval, senão o nosso trabalho vai fechar, né? Vai emborcar. Então, aqui na parte reta vai ser ponto sobre ponto, né?
E na correntinha você vai fazer um ponto também. Quem fez as outras peças já vai estar por dentro aí como faz esse daqui, né? A diferença é que esse daqui a gente fez só 3 carreiras, para daí a gente fazer essa carreirinha de ponto fechado. Ó, chegando aqui na correntinha, então a gente vai pôr o aumento na correntinha, tá, ó. Aqui é o meu primeiro motivo, né, da parte oval. Então, na correntinha, você vai trabalhar 2 pontos juntos, tá? Então, a gente vai ter 6 aumentos. E continua fazendo os pontos. Chegando na correntinha de novo, ó, 2 pontos juntos. E vou trabalhando desse jeito. Toda a correntinha que tem aqui na parte oval, eu vou trabalhar 2 pontos juntos. A gente vai ter 6 aumentos. Eu vou fazer os meus aqui, meninas, vocês fazem o de vocês aí também, tá bom? Então, ó, aqui eu vou ter um aumento, aqui eu tenho um aumento, aqui eu já apanhei o aumento, né? Aqui eu vou ter um aumento, um aumento, um aumento, tá? Então, a gente tem no total de 6 aumentos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí, depois, ponto sobre ponto, né? E na correntinha, ponto também. Chegando na parte oval, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um aumento aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá bom? Todas as correntinhas. Então, eu vou fazer aqui esse restante de carreira e já volto. Meninas, voltei aqui com a minha carreirinha já concluída. Olha aí pra vocês verem. E agora eu vou cortar o meu fio aqui, gente, ó. Vou cortar, vou arrematar, né? Pra gente dar início aqui na próxima carreira. A gente vai usar o bege, o bege escuro, né? Um quase marrom, né? A gente vai usar ele. Tá? Eu vou arrematar aqui e já volto. Então, meninas, vou usar esse beijinho aqui, né? Pra gente fazer aquela carreirinha que depois a gente faz a outra com ponto puff, né? Então, ó, eu arrematei, o arremate tá desse lado, vou começar aqui desse lado aqui. Esta carreirinha a gente vai pegar também aqui por trás, ó. O primeiro ponto eu vou pegar os dois, né, pra ele ficar bem firminho. Os outros eu vou pegando só um só, tá? Só o primeiro ali que eu pego os dois fiozinhos, né, o da frente, o que fica mais aqui na frente, né, esse dali e esse de trás aqui, ó, tá? Só esse primeiro que eu pego, os outros eu vou pegando só um aqui, ó. Então, ele vai ficar aquele relevo também, tá? E aqui a gente vai respeitar, a gente usa aumento também, tá? Onde a gente tem aumento, a gente vai pôr um aumento também, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho um aumento, eu vou pôr um aumento aqui também, tá? Então, a gente vai ter 6 aumentos também nesta carreira, tá bom? 6 de um lado, na parte oval, e 6 na outra, ó. Então, cheguei aqui no meu aumento, ó, que já é meu ponto de aumento, então, vou trabalhar aqui 2 pontos no mesmo espaço. Ó, quando você faz, gente, fica aquele buraquinho aqui, mas no próximo você vai fazendo, ele vai fechando os de trás, tá bom? E ó, pra vocês verem, ó, esse daqui eu fiz desse jeito, ó, não tem nenhum buraquinho, vocês estão vendo? Só na hora que a gente faz mesmo que fica aquele buraquinho, ó, que buraquinho. Se imagine se ficasse horrível, que ficaria, mas não fica, meninas. Ele some, tá? O ponto volta pra trás. Então, não se preocupe para as iniciantes aí que estão fazendo, falar, ah, mas o meu tá ficando um buraco. Não vai ficar, tá? Tem que pegar em 2 e eu também, meu ponto é fechado e eu não consigo pegar o pontinho de trás, o fiozinho de trás, só pego o da frente. Que no caso é esse daqui, ó, tá? O da frente que eu tô falando é esse daqui, tá? Não é esse daqui. Porque aqui atrás tem esse daqui, ó. Que dá pra pegar também, né? A gente pega desse jeito assim, ó, tá? Só que dá um pouquinho mais de trabalho, demora mais pra você fazer. Porque você tem que... Aqui é o meu aumento, gente. A gente tem que
Tem uma técnica aí de pegar, mas para quem tem o ponto fechado, gente, que nem o meu, é um pouquinho mais, dá para pegar, mas é um pouquinho mais trabalhoso, sabe? Então, eu uso assim, gente, porque fica seguro do mesmo jeito. Porque se a gente rebentar um fiozinho que for, vai desmanchar tudo, né? Então, mesmo que desmancha, se você pegar os dois ali e um deles rebentar, coisas que isso não acontece, né? Ele vai desmanchar do mesmo jeito. Então, bora trabalhar usando um só, tá? Mas para quem usa os dois, gente, não fica preocupado com quem não trabalha os dois, né? Fica mais firminho o trabalho pegando os dois? Fica. Mas desse jeito aqui também, gente, porque meu ponto é apertado, não fica frouxo, tá? Pra quem trabalha com ponto mais frouxinho aí, além de ser melhor para trabalhar, né? Porque o ponto é frouxinho e fica mais firminho, né? Aí eu já indico que a pessoa pegue os dois fiozinhos ali. Mas se você tem o pontinho mais firminho, não precisa. Então, meninas, vou fazer esse restante de carreira e volto, tá? Olha como é que fica, gente. Ele tá um pouquinho estufadinho aqui, gente, porque eu acho que eu apertei muito o nozinho do arremate aqui, tá? O fiozinho. Ó, vamos fazer desse jeito aqui em toda a nossa carreira. Chegando aqui na parte oval, vamos respeitar os 6 aumentos aqui, vamos fazer os nossos aumentos, né? E na parte reta, gente, do jeitinho que a gente fez essa carreira, vamos fazer essa daqui, tá? Então, vou fazer aqui e já volto. Meninas, voltando aqui com mais uma carreirinha já concluída, né? Então, fiz aqui, gente, olha como é que ficou bonitinho. E esse pontinho pegado por trás, esse relevo, fica tão bonita a peça, né? Então, vou cortar o meu fio aqui, gente, pra gente dar início com o amarelo mesclado, né? Pra fazer o ponto puff. Então, vou passar o fiozinho aqui pra trás, já vou arrematar. Quando é 2 fiozinhos assim, meninas, eu arremato assim, ó. Ó. Dou uma puxadinha no aquele do nozinho pra baixo. Aí ele desce, né? E meu arremate é assim, tá? Ó. E fica assim. Agora, vamos usar, gente, o fio amarelo. Ó, é esse daqui, tá? O girassol, a cor dele, 9.492. Então, vamos fazer um nozinho pra gente dar início aqui no nosso ponto puff, tá? Ó, você vem aqui em qualquer lugar e faz um ponto baixo, tá? Faz uma corrente, 2 correntinhas, vem aqui, ó. Eu faço assim o começo, ó. Pega aqui, ó, deixo um fiozinho pra cá, ó. Não sei se vocês conseguem ver, gente, não tá focando, né, o marrom. Eu deixo só um fiozinho pra cá, pego no meio do fio e vou fazer o nosso ponto puff. Então, eu peguei, dou uma laçada, 2, 3 laçadinhas, ó. Enrolo o fio, puxo, pulo um, venho no próximo e faço um ponto assim. Faço 1, 2 correntinhas, venho aqui, agora já pego aqui por trás do ponto, ó. Por trás do ponto e 1, 2, 3, né? Ficando desse jeito assim. Ó. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto. E tiro. Faço 1, 2 correntinhas. Um ponto pela metade, né? Só a laçada do ponto assim, ó. Ó, laço eles assim, né? Aí pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto. Agora, venho aqui, ó, pego e puxo tudo. Tiro tudo de uma vez. 1, 2 correntinhas. Então, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira, tá? Você que já fez as outras peças, já sabe como faz o nosso ponto puff, né? Ó, 1, 2, 3. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto e tiro. 2 correntinhas. 1, 2,
3 e tiro, ó. Pego aqui, né, agora que eu vou tirar, né, gente, ó, e tiro. Então, meninas, você vai fazer desse jeito aqui, sempre pulando um pontinho, tá? E fazendo no próximo, desse jeito aqui em toda a sua carreira. Eu vou fazer o meu aqui, gente, e já volto. Então, ó, aqui, gente, ficou só um fiozinho, ó. Aqui no nozinho, só um fiozinho naquele ponto baixo. Então, fica desse jeito aqui. Eu vou fazer o meu tudo aqui, meninas, e volto com essa carreirinha já concluída. Por quê? Porque é bem facinho de fazer, meninas. Vocês já entenderam aqui, né? Aí eu venho pra gente ensinar como vamos fechar essa carreira aqui. Meninas, terminando de fazer sua carreirinha de ponto puff, vocês puxam assim, ó, tá? Porque fica um pouquinho emborcado, tá? Vai puxando assim, ó, pra ele se ajeitar. Porque os pontos, gente, como é ponto só laçadinho aqui, então é danado pra ele ficar um pouquinho cuidinho, né? Então, você vai, ó, puxando assim, tá bom? Agora, vamos fechar nossa carreira, né? Falta um pontinho aqui pra gente fazer pra fechar, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas, né? E vou fazer aqui o meu último ponto puff. Ó. Fiz aqui minhas 3 laçadinhas. Agora, em vez de eu pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, passar por dentro desses fios, ó. Desse jeito. Aí, eu venho aqui, puxo lá de trás pra frente, ó. Aí, fica assim, né? Agora, você vem e laça ali, ó, e tira tudo de uma vez. Aí, ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Agora, você vem aqui, ó, naquela correntinha e faz um ponto baixo aqui, ó. Onde a gente começou aquele ponto baixo para fazer aquela correntinha. Então, vem ali, ó, e puxa aqui, ó, e fecha a sua carreira. Puxou, corta o fio, né? Não vamos desperdiçar fio, né? Aí, você vem, puxa ele para trás, desse jeito, e arrematou, meninas. É aqui que a gente tem que passar, ó. Perto do pontinho aqui, ó. Puxou ele pra trás, ficou desse jeito aqui, tá? Então, esse daqui é o nosso ponto puff. Agora, a gente vai pegar o nosso fio de novo, nosso fio marrom, né? E vamos começar a próxima carreira. Eu vou começar mais aqui no meio, meninas, ó, pra mostrar pra vocês. Então, ó, deixa eu enrolar um pouquinho esse fio, gente, que ele tá um pouquinho desenrolado. Vamos começar aqui com o nosso fio marrom mais escuro, né? O beijinho mais escuro, quase marrom. Marronzinho claro, né? Então, ó, já torci ali que tava um pouquinho distorcido. E vou começar mais ou menos aqui no meio pra mim fazer uns pontos aqui, ó, na parte reta, tá? Ó, começo fazendo assim. Se você quiser fazer sua correntinha, fiquem à vontade. Então, na parte reta, eu vou pôr, gente, 2 pontos altos, tá? Ó, você trabalha 2 pontos altos na parte reta. Ó, não faz correntinha de separação, 2 pontos altos. Eu vou mostrar pra vocês da onde a gente vai começar fazendo 3 pontos altos na parte oval, tá? Ó. Então, fiz aqui, ó. Aqui é a minha divisa, né? Ó. Aqui já começa a parte oval, começa esse motivo aqui. Então, esse ponto aqui, ó, que daqui pra cá é a parte reta, daqui pra lá já é a parte oval. Então, daqui pra lá eu já vou fazendo 3 pontos altos, tá bom? 3 pontos altos dentro da correntinha. Aí, você vê bem certinho a divisa onde você começa a parte oval e começa fazendo aí seus 3 pontos altos, tá bom, meninas? Ó, 3 pontos altos dentro da correntinha. Você vai fazer desse jeito aqui até lá do outro lado, onde a gente termina a parte oval, tá bom? Ó. Então, daqui
até aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Daqui até aqui, até nesse pontinho aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Daí, daqui até onde a gente fechou a carreira, não, até aqui, ó, até aqui na parte oval, ó, esse pontinho aqui já faço 3 pontos altos, tá? Aí eu vou fazer daqui até aqui, 2 pontos altos. Daqui até aqui, 3 pontos altos também, ó, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus e volto pra mostrar pra vocês. Meninas, voltando com mais uma carreirinha já concluída, olha aí pra vocês verem. Então, gente, a gente vai fechar essa carreira, tá? Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ó. Fechando aqui com um ponto baixíssimo. E corto o meu fio, né? Passo ele pra trás e dou o nozinho. Então, meninas, agora a gente vai voltar com a cor bege, né? Pra gente finalizar ele com a cor bege. Então, ó, voltando aqui com a cor bege. Ó, eu pegando o marrom de novo. Corzinha bege aqui, ó. Virar meu trabalho. Agora, gente, como esse daqui é uma carreira que vai até no bico, então, essa cor vai até no bico, então a gente vai ter que fazer bem na divisa entre a parte reta com a parte oval, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, 2 pontos, aqui tem 3, então eu vou bem aqui, ó, nesse daqui e vou trabalhar, gente, uma carreirinha de ponto fechado, pegando por trás também, tá? Então, essa carreirinha aqui, a gente vai fazer ela toda no ponto fechado, pegando por trás aqui para fazer um relevo, né? Então, esta carreirinha aqui, ela não tem aumento. Então, do jeito que você vai fazer, o tanto de ponto que você tem nesta carreira, nessa daqui, nessa marrom, você vai fazer nessa daqui, tá? Só pegando assim o pontinho por trás, fazendo um ponto alto em cada ponto, tá bom? Então, você vai fazer a de vocês aí, que eu vou fazer a minha aqui e já volto com a minha carreirinha já concluída, pra gente dar início na próxima carreira, tá, meninas? Então, ó, desse jeitinho aqui, ó, do começo ao fim. Meninas, voltando aqui com mais uma carreirinha já concluída. Vamos fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo do primeiro ponto que a gente fez, né? Desse jeito. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Então, vou subir agora com 2 correntinhas. Vem aqui, ó, no próximo ponto, trabalho um ponto, no próximo ponto, um ponto. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e trabalho mais 3 pontos. Vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos. Ó. Então, você vai fazer desse jeito, meninas, até, ó, 2 correntinhas, pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto e trabalha mais 3 pontos em cada ponto, né? Um grupinho de 3 pontos, cada ponto no ponto de base. Você vai fazer aqui, gente, até chegar lá na parte reta, tá? Ó, terminou aqui a minha parte reta, né? Começou a parte oval. Então, você vai fazer até aqui, ó. A gente tem esses 3 pontos aqui, né? E aqui 2. Então, você vai fazer até chegar aqui, tá bom? Então, vai fazer até chegar ali. Depois, a gente faz com 2 pontos. Duas correntinhas, pulo um ponto, vem no segundo e trabalho um grupinho de 3 pontos. 2 correntinhas, pulo o primeiro, vem no segundo e mais um grupinho de 3 pontos. 2 correntinhas, pulo o primeiro, vem no segundo e faz a mesma coisa.
Então, meninas, eu vou dar aquela adiantada aqui e volto ali pra gente fazer até na parte oval, né? Pra gente começar daí fazendo a parte reta, pra mostrar pra vocês, tá bom? Que daí dali pra frente a gente vai fazer pulando 2 pontos. Então, meninas, fiz aqui a minha parte oval, olha como é que ficou. E cheguei aqui, ó, bem na divisa, gente, ó, tá aqui 3 pontos, 2 pontos, né? Então, ó, fiz aqui o meu último ponto de 2 correntinhas, pulando 1 ponto de base. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e pulando 2 pontos de base. Aqui a gente pulou 1, né? Aqui a gente vai pular 2, tá? Tinha falado errado ali. Então, ó, 2 correntinhas e pulo 2 pontos de base. 2 correntinhas e pulo 2 pontos de base. Ó, cabeça. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço um grupinho de 3 pontos, né? Duas correntinhas, pulo 2 pontos de base, ó. Então, aqui, gente, ó, já é a divisa, né? Então, aqui eu já vou pular 1 ponto de base, tá? Já vou pular 1 ponto de base. E vou agora continuar pulando 1 ponto de base. 2 correntinhas e pulo 1 ponto de base. Então, eu vou fazer esse restante aqui, meninas, e volto pra gente dar início na próxima carreira, tá? Ó, vou fazer daqui até aqui, tá? Ó, 2 pontos, 3 pontos, né? Então, eu vou fazer essa parte aqui até aqui, pulando 1 ponto de base. Daqui até aqui, pulando 2 pontos de base. Meninas, voltando aqui, ó, pra gente fechar essa carreira, tá? Vamos fechar essa carreira aqui e dar início na próxima, tá? Fazer um ponto baixíssimo, então, ó, gente. Aqui desse lado, eu fiquei com 5 bloquinhos pulando 2 pontos de base, tá? E desse lado aqui ficou 4, tá bom? Porque me sobraram 3 pontos, aí eu voltei pra trás e aqui eu tinha pulado 1, pulei 2 daí, tá? Se o de vocês ficar assim, vocês voltam pra trás e pula na parte aqui onde você pulou o primeiro, né? O último aqui, no caso, pulei 1 aqui, né? E aqui eu tinha pulado 1. Aí eu voltei e pulei 1 aqui, pulei 2 em vez de 1. Aí ficou com 5 aqui. E 5 desse lado de cá. E 4 do lado de cá, quer dizer. Agora, eu vou caminhar aqui, meninas, ó. Um ponto baixíssimo até chegar nesta correntinha aqui, ó. Chegando na correntinha, vou subir com 1, 2 correntinhas. E aqui, gente, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Faço, gente, na próxima carreira, no próximo correntinha, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e volto no mesmo espaço, trabalhando mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ai, gente, tô com a cabeça aqui a 1000. 2 correntinhas e volto no mesmo espaço, trabalhando mais 2 pontos altos. Passo para a próxima correntinha, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e volto no mesmo espaço, trabalhando mais 2 pontos altos. Então, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira, tá? Ó. Vai fazer desse jeito em toda a sua carreira. Então, eu vou fazer a minha aqui todinha do mesmo jeitinho, né? E volto pra gente fechar essa carreira e dar início na próxima, tá bom? Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. Não faço correntinha aqui, já passo pro próximo, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Então, vou fazer desse jeito aqui, um lequinho a cada correntinha dessas aqui, né? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Uma carreirinha já, ó, feita. Então, a gente já concluiu ela. Fechei aqui com ponto baixíssimo,
Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto da frente. E venho aqui dentro da correntinha, ó, e faço um ponto baixo. Agora, eu subo com uma, duas correntinhas, volto no mesmo espaço e trabalho duas correntinhas, dois pontos altos. Então, fiquei com 3 pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse próximo lequinho, né, nesta correntinha, e trabalho mais 2 pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, venho no próximo, na próxima correntinha, e trabalho mais 3 pontos altos. Faço duas correntinhas, na próxima correntinha, né, ó, dentro do lequinho, mais 3 pontos altos. Você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira, tá? Na parte oval, na parte reta, sempre fazendo duas correntinhas e 3 pontos altos a cada correntinha dessa daqui, ó, dentro do lequinho, né? Então, você faz aí a de vocês, que eu vou fazer a minha aqui, já eu volto com essa carreirinha já concluída, porque é bem facinho de fazer, né? Então, ó, então a gente já volta. Meninas, terminei aqui a minha carreira, agora a gente vai passar para a próxima carreira, né? Vamos fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Olha como é que ficou, né? Então, fiz do mesmo jeito que a gente começou até o final. Se o seu ficou um pouquinho emborcado, gente, aqui, não se preocupe que nas próximas carreiras ele vai se ajeitar, tá? Então, vamos subir aqui com duas correntinhas. No próximo ponto, vamos trabalhar um ponto. No próximo ponto, um ponto. E dentro dessa correntinha, vamos trabalhar 3 pontos altos. Por que 3 pontos altos, meninas? No tapete, a gente colocou 2 pontos altos, porque o tapete foi com mais carreiras, né? Então, ele meio que aumentou os pontos, e esse daqui não. Então, por isso que a gente tá trabalhando agora com 3 pontos altos aqui, que se trabalhar com 2, ele vai ficar muito fechado. Então, ó, dentro da correntinha, vamos trabalhar 3 pontos altos, tá? Ó, 3 pontos altos. Aqui, no primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, um ponto. No terceiro ponto, um ponto. E na correntinha, 3 pontos altos, tá? No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. E dentro da correntinha, 3 pontos altos. Você vai trabalhar desse jeito aqui em toda a sua carreira, tá bom? Vamos fazer aí, eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem o de vocês aí, já a gente volta com essa carreirinha já concluída, tá? Então, ó, lembrando que em cada correntinha você vai trabalhar 3 pontos altos. Nos outros a gente trabalhou 2, mas nesse daqui, para dar certo, tem que ser com 3 pontos altos, tá bom? Só essa é a diferença aqui, tá? O resto é tudo igual os tapetinhos que a gente fez. Então, vou fazer o meu aqui, já eu volto, tá? Ó, então, 3 pontos altos, meninas, dentro de cada correntinha, e ponto sobre ponto, no total de 3 aqui, né? Então, 3 aqui, 3 aqui. Meninas, voltando com a minha carreira já concluída, olha como é que ficou. Então, onde eu tinha 3 pontos, eu coloquei 3 pontos. Onde eu tinha correntinha, eu coloquei 3 pontos também, né? Tanto na parte reta como na parte oval. Então, vamos fechar essa carreira aqui com um ponto baixíssimo e vamos subir com uma, duas correntinhas. Vem aqui no ponto da frente, trabalho um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Vou fazer aqui, meninas, um grupinho de 7 pontos altos, tá? Ó, contando já com a correntinha. Então, fiz aqui, ó, 7 pontos altos, né? Ó, 3, 4, 7. Faço uma, duas correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo. Na parte oval, a gente vai pular um ponto de base. Na parte reta, vamos pular 2 pontos de base, tá bom? E vamos fazer mais um grupinho de 7 pontos. Ó, vou fazer aqui 7 pontos. Faço duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e trabalho mais 7 pontos. Então,
você vai fazer desse jeito assim, tá? Grupinhos de 7 pontos, separado por uma correntinha e pulando um ponto de base. Somente na parte oval, tá? Na parte reta, a gente vai pular 2 pontos de base. Então, eu vou fazer aqui tudo na parte reta, na parte oval, e volto pra gente começar na parte reta, ó. Então, fiz aqui meu grupinho de 3 pontos, de 7 pontos, né? Faço 2 correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo. E faço de novo mais um grupinho de 7. Então, meninas, vou fazer aqui e já volto pra gente começar aqui, ó. Vou fazer, ó, aqui a gente tem 3 pontos e aqui a gente tem 2, né? E daqui pra cá, a gente tem 2 pontos, né? Então, até aqui, eu vou fazer, ó, grupinhos de 7 pontos, pulando uma correntinha e fazendo 2 correntinhas de separação. Daqui até aqui nesse primeiro, deixa eu ver aqui onde é aqui mesmo. Nesse primeiro ponto alto, esses pontos altos de 3 aqui, também vou fazer de lá até aqui, pulando 2 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Meninas, voltando aqui, ó, com mais um pedacinho já pronto, né? Ó, como é que ficou. E agora, vamos fazer aqui, gente, ó, pulando 2 pontos de base. Então, ó, a minha carreira ficou bem no rumo aqui, ó, tá vendo, ó? E agora, vamos fazer, ó, 1, 2, 3. No terceiro, a gente coloca 7 pontos altos. Então, vamos trabalhar grupinhos de 7. Aí, vamos pular 2 pontos de base, tá? Fazendo 2 correntinhas. Então, fiz aqui o meu grupinho de 7, ó, 7. Faço 1, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e venho no terceiro. E continuo de novo, 7 pontos altos. 7 pontos altos. Ó, 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e venho no terceiro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz meus 7 pontos, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e venho no terceiro. Aqui, gente, ó, não vamos pular mais 2 pontos de base, tá? Então, a gente pulou somente 1, 2, 3, tá? Aqui, ó, já tô aqui, ó. Aqui a gente já começa os 3 pontos junto, tá vendo, ó? Daqui pra cá a gente tem 2 e daqui pra cá a gente tem 3. Então, esse daqui a gente já não vai pular 2, a gente vai pular 1, tá? 1 ponto de base. E vamos continuando fazendo o nosso grupinho de 7 pontos altos, né? Tem os 4, 5, 6, 7. Agora, faço 2 correntinhas, pulo um ponto e venho no próximo. Então, daqui pra frente, vamos pular 1 ponto de base até chegar lá do outro lado, tá bom, meninas? Então, vocês vão fazer o de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer até chegar aqui, ó. Pode ser que passe um pouquinho ou fique um pouquinho pra cá, mas é nesse rumo aqui que a gente vai passar a fazer, pular 2 pontos de base, tá bom? Meninas, voltando aqui já com uma carreira, minha carreira já concluída, olhei pra vocês verem como é que tá. E agora a gente vai fazer aqui, ó, fechar essa carreira. Mas antes, quero falar pra vocês, menina, ó, aqui eu tive que fazer quase todos eles com um ponto de separação. Por quê, meninas? Porque eu fiz a contagem aqui, daí não ia dar, né? Então, eu só pulei esse daqui, o que eu pulei 2 pontos. O resto eu pulei, gente, 1 ponto. Se o de vocês está assim, chegar no final não dá, porque, gente, eu não fiz uma peça piloto, eu já fiz a peça aqui, ó,
gravando, né? Então, a gente tem que adaptar aqui no final, tá bom? Então, ó, chega aqui no final, se eu não bater aqui, desse jeito que a gente tava fazendo, vocês desmancham até onde a gente fez o último ponto, pulando 2 pontos de base, e vai pulando um ponto de base também, tá? Aí, só nenhum que você vai pular 2 pontos de base. Isso se a contagem de pontos vocês bater com a minha aqui, tá bom? Se foi a mesma quantidade de ponto, né? Se vocês não errou nenhum, né? Vai dar desse jeito aí. Se fez certinho, ponto sobre ponto e 2 pontos dentro da correntinha. Então, daí vai chegar aqui, vocês vai fazer pular só um, pulando só 2 pontos de base, e o resto vocês vai pular só um ponto, tá? Ó, então, eu pulei, aqui era o meu último ponto, né? De um ponto de base. Aí, eu pulei esse daqui um ponto de base, esse aqui eu pulei 2, esse aqui eu pulei um, e esse daqui eu vou pular um também, tá? Então, fica aí, para vocês entenderem aí se o de vocês não bateu, né? Com certeza não deve ter batido igual o meu. Então, agora a gente vai fechar a carreira, fechou a carreira aqui, faz um ponto baixíssimo aqui no ponto da frente, né? E sobe com uma, duas correntinhas. E vamos fazer aqui um grupinho agora de 5 pontos altos, tá? Pula o primeiro ponto e pula o último ponto também. Então, vai ficar um grupinho aí de 5 pontos altos. Ó, 5 pontos altos. Aí, você vai fazer duas correntinhas e vem aqui nesta correntinha e faz um ponto alto. Faz duas correntinhas, pula o primeiro ponto, vem aqui no segundo ponto e faz um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. E pula esse último ponto. Faz duas correntinhas, ó. Então, a gente pulou o primeiro e pulou o último, tá? Aí, fez 5 pontos. Fez duas correntinhas, ponhou aqui no meio da correntinha um ponto alto, fez duas correntinhas, pulou o primeiro ponto e fez um grupinho de 5. E pulou o último ponto aqui também. Agora, fiz duas correntinhas e vou trabalhar aqui, ó, na correntinha um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo o primeiro ponto. Venho aqui no segundo ponto e vou trabalhando aqui, ó, ponto alto a cada ponto alto, tá? Sempre deixando o primeiro e o último ponto aqui desse grupinho de 7, pra gente fazer um grupinho de 5 agora. Aí, agora faço duas correntinhas e venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e vou trabalhar aqui, ó, 5 pontos altos para fazer um grupinho de 5, né? Deixo o primeiro ponto e o último ponto. Ó, fiz o meu grupinho de 5, deixei o último ponto e venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo o primeiro ponto e vou repetir de novo o grupinho de 5. Então, meninas, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira, né? Eu vou fazer a minha aqui e já eu volto com ela concluída, tá bom? Meninas, voltando aqui com mais uma carreirinha já concluída. Olha como é que tá ficando nossa tampa do vaso, bem retinha, meninas. E vamos agora, ó, fechei minha carreira, né? Fechei minha carreira aqui. Faço uma correntinha, um ponto baixo aqui no próximo ponto. E vou subir com uma, duas correntinhas. Vem aqui, ó, no próximo ponto, trabalho um ponto, no próximo ponto, um ponto. Faço uma correntinha de separação, vem aqui nesse ponto alto, aqui, ó, do meio da correntinha, né? E trabalho um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, volto no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui no segundo e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. E venho aqui no próximo ponto e faço um ponto, no mesmo espaço, quer dizer, né? E faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Uma correntinha, meninas, desculpa aí. Ó. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e trabalho um ponto alto.
No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse ponto sozinho, né? Faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Uma correntinha. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto. E faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse ponto sozinha, né? E faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Então, eu vou fazendo aqui, ó, um grupinho de 3 pontos altos. Pulo o primeiro ponto e trabalho nos 3 próximos e pulo o último, tá? Então, meninas, ó, pulo o primeiro ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto, no próximo ponto ponto alto, pulo o último ponto. Faço uma correntinha, faço um ponto alto dentro do mesmo espaço, faço 3 correntinhas e volto fazendo um ponto alto no mesmo espaço. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto, faço mais 3 pontos altos, um grupinho de 3, né? Faço uma correntinha e pulo o último ponto. Faço mais de novo um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. E assim eu vou repetindo em toda a minha carreira, tá? Então, você vai fazer desse jeito aqui, do começo ao fim. Eu vou fazer essa carreira aqui, meninas, e volto pra gente fazer a última carreira aqui do nossa tampa do vaso, né? Depois só falta a redinha aí pra gente fazer. Meninas, voltando aqui com a minha carreirinha já concluída. Olha aí como é que tá ficando. E agora vamos fazer, gente, a última carreira aqui, né? Depois só fica a redinha aí pra gente fazer, né? Então, ó, fiz aqui o meu ponto baixo aqui, fechando a minha carreira, né? E vou caminhar aqui, ó, fazendo um ponto baixo aqui, ó, nesse segundo ponto, né? Faço um ponto baixo no próximo ponto. Então, fico com 2 pontos baixos. Faço uma correntinha de separação e venho aqui, ó, nesse lequinho aqui, ó, e trabalho 4 pontos altos aqui, ó. Vou trabalhar 4 pontos altos aqui. Agora, vou fazer um picô. Faço uma, duas, 3 correntinhas e venho aqui, ó, fechando esse picô nesses 2 fiozinhos. Fechou, faço uma, 2, 3, 4 pontos altos no mesmo espaço. Ficou desse jeito aqui. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, vai ficar desse jeito aqui. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, dentro do lequinho, né, nessa correntinha e trabalho 4 pontos altos. Fiz 4 pontos altos, faço uma, duas, 3 correntinhas, volto aqui, ó, nesses 2 fiozinhos, busco meu fio lá, puxo e pego de novo e tiro. Fiz aqui o meu picô. Faço mais 4 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, pulo primeiro, venho no segundo ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Uma correntinha e venho aqui, ó, nesse lequinho e trabalho 4 pontos altos aqui dentro de novo. Fiz os 4 pontos altos, faço uma, duas, 3 correntinhas. Venho aqui, ó, nesses 2 fiozinhos, busco lá atrás, busco de novo e fecho o meu picô. E faço de novo mais 4 pontos altos no mesmo espaço. Então, meninas, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira, tá? Uma correntinha de separação, venho aqui, faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Uma correntinha de separação e faço de novo esse lequinho que é
4 pontos altos, um picô e 4 pontos altos no mesmo espaço, tá? Então, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira, tá? Na parte reta, na parte oval, todo do mesmo jeitinho. Eu vou fazer a minha carreira aqui, gente, e volto pra gente finalizar esta carreira e dar início na redinha da nossa tampa do vaso, tá bom, meninas? Oi, meninas, concluindo aqui a tampa do vaso, olha como é que ficou. Então, a parte de cima já está pronta, meninas. E agora eu só vou arrematar aqui com vocês, ó, fiz aqui o meu último lequinho, né? E fiz uma correntinha e fechei onde a gente começou, meninas. Onde a gente subiu com aquela correntinha, tá? Então, você corta o fio e vamos arrematar, gente, vamos começar aqui, ó, a redinha agora, né? Então, ó. Só vou arrematar aqui, rapidinho, e volto pra gente fazer a redinha, né? Então, meninas, já arrematei. Agora, o que que vocês vão fazer, ó? O tapetinho é assim, né? Você vai virar, né? E dobra no meio, meninas, ó. Vocês dobram no meio. Põe aqui, ó, pontinha com pontinha, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui na beirada, ó. Desse jeito, ó. Aí, você vai começar a redinha, tá? Eu faço bem na metade. Então, você vem aqui, ó, na metade, né, nesse lugar aqui, ó. Onde você tem esses pontinhos aqui, tá? Aqui, ó. Então, você vai vir aqui nesses pontinhos. Nesse daqui, ó. E vai começar aqui. Então, vamos pegar o nosso fio. E vamos dar início, ó. Então, ó, desse jeito. Eu vou pegar aqui, ó, nesse fiozinho aqui, e vou começar aqui, ó. Vou fazer um ponto alto aqui, um ponto alto no outro lado, tá? Então, vamos ficar com 2 pontos altos. Desse jeito aqui vai ficar, ó, tá? Aí, você vai fazer... Ai, escapou aqui, meninas. Fiz aqui. Então, meninas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas, você vai vir aqui, ó, nesse grupinho de 3 pontos aqui, ó. Você vai vir aqui e vai pegar de novo esse fiozinho aqui, ó, tá? 1, 2. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem aqui, ó, no próximo grupinho de 3 e pega de novo, ó. 1, 2. Faz 1, 2, 3. Enroscou ali 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem aqui no grupinho de 3 e faz a mesma coisa, ó. Um ponto, no próximo ponto, um ponto. Então, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira, tá? Desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer a minha aqui, gente, e já eu volto com ela concluída. Então, você vai fazer daqui, gente, ó, até aqui. É melhor você marcar, né? Vamos pôr um alfinete aqui, ó, pra gente ver aonde a gente vai parar, né? Como eu dobrei, né, ó, tá bem no meio aqui, ó. Então, a gente vai parar aqui, tá? Ó. Então, você vai medir certinho aí no seu e vai colocar o alfinetinho. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 leque, tá? 14 leque certinho, ó. Deixa eu só medir aqui, ver se eu ponho o alfinete no lugar certo, né? Deixa eu ver aqui. Foi, meninas, lugar certinho, ó. Então, eu vou fazer o meu aqui, já eu volto com essa carreirinha já concluída, meninas. Meninas, voltando aqui, olha como é que ficou a nossa primeira carreira, tá?
Então, meninas, agora a gente vai virar o nosso trabalho. Deixa eu tirar esse alfinetinho aqui já. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer aqui, ó, antes de virar, vamos fazer uma, duas correntinhas, tá? Aí, você vira seu trabalho. Vira e vem aqui no ponto da frente e faz um ponto. Agora, vamos trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 carreiras. Vem aqui na próxima carreira e trabalha um ponto. No próximo ponto, né? Vem aqui no próximo ponto e trabalha um ponto. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Vem aqui, ó, no próximo ponto e trabalha um ponto. No próximo ponto, trabalha um ponto. Aí, faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Vem aqui, ó, no próximo ponto, trabalha um ponto. No próximo ponto, um ponto. Então, meninas, esta carreira aqui vai ser desse jeito, tá? Você vai trabalhar 7 pontos altos e vai fazer pontos sobre cada ponto que a gente fez, tá bom? Então, vamos fazer aqui as carreirinhas, né? Trabalhando ponto sobre ponto e 7 pontos altos. Na próxima carreira, a gente vai fazer com 6 e depois com 5, com 4, com 3, com 2 e assim vai, tá? Então, eu vou fazer aqui mais ou menos mais umas 3 ou 4 carreiras e volto para mostrar para vocês, tá? Então, a cada carreira você diminui um ponto, tá? De correntinha. E continua fazendo ponto sobre ponto, porque é bem simples fazer essa redinha, meninas. A cada carreira diminuindo um ponto, ela vai fechando, né? E continuando trabalhando os pontos sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais umas 2 ou 3 e daí eu volto, tá? Meninas, voltando aqui com as minhas carreirinhas já concluídas, né? Então, fiz 4 carreiras, né? Com aquelas que tava pronta, fiz mais 2, né? Terminei aquela e fiz mais 2. Então, essa primeira aqui ficou com 8 correntinhas, essa aqui com 7, essa com 6 e essa com 5. E já tá desse tamanho aqui, ó, tá? E agora, eu vou fazer, gente, uma com 4, uma com 3 e uma com 2 e uma com 1, tá? Daí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Afinal, vou parar com aquela com 2, tá? Então, vou fazer 3, 4 e a de 2, tá bom? E eu volto aqui com mais 3 carreirinhas já pronta, meninas. Então, vocês já sabem o esquema, né? Vamos subir aqui com 2 correntinhas, né, ó, 2 correntinhas. E vem aqui, ó, no próximo ponto e trabalho um ponto, né? Então, fiquei com 2. Faço uma, duas, 3, 4, 5, 4 correntinhas. Vem aqui, ó, no próximo ponto, né? E faço um ponto. No próximo ponto, um ponto. Aí, faço uma, duas, 3, 4 correntinhas. Vem aqui no próximo ponto, trabalho um ponto. No próximo ponto, um ponto. Então, eu vou terminar, gente, essa carreira com 4, vou fazer uma com 3 e outra com 2, aí eu volto aqui, tá? Meninas, voltando aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando, né? Ponhei aqui na minha tampa de vaso improvisada de, de papelão, olha aí para vocês verem. Então, meninas, vou fazer só essa carreira mesmo, vou parar aqui com 2, se eu fazer mais, ela vai fechar, porque eu comecei aqui com 8, né? Eu sempre gosto de começar com 10, mas o espacinho aqui era pequeno, então eu ponhei 8, né? E daí eu vou finalizar desse jeito, tá? Vou fazer agora pontos baixos ali, mas na frente, gente, ficou bem bonito, tá? Vou terminar aqui pra vocês verem e daí eu vou mostrar aqui, tirando a câmera aqui do celular do tripé, né? Daí vocês vão ver ela inteirinha, tá? Então, ela vai ficar nesse estilo aqui, meninas, ó. Então, a gente vai agora fazer uma carreirinha de pontos baixos pra gente finalizar ela, né? E daí fazer a correntinha. Então, ó, do jeito que tá aqui, ó, vou fazer a carreirinha de pontos baixos aqui. Faço uma correntinha aqui, ó, e venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Dentro desta correntinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, tá? E
a cada ponto eu vou trabalhar um ponto baixo. Ó, dois pontos baixos dentro da correntinha. No ponto eu vou fazer um ponto baixo, no outro ponto eu faço um ponto baixo, né? Então, fica um total de 2. Faço dois pontos baixos dentro da correntinha de novo. No primeiro ponto, um ponto baixo, no segundo ponto, um ponto baixo. Na correntinha, mais 2 pontos baixos. E no primeiro ponto, um ponto baixo, no segundo ponto, um ponto baixo. Então, meninas, eu vou fazer aqui todinha a minha carreira e volto pra gente fazer a correntinha, tá? Então, ó, como é que vai ficar, tá bom? Meninas, voltei aqui, ó, já fiz todos os meus pontos baixos, né? Então, dá uma puxadinha assim, ó, pros pontos ficar mais certinho, né? E agora, vamos fazer a correntinha, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, gente, 50 correntinhas, tá? Ah, a gente vai ter que fazer os pontos baixos aqui. Desculpa aí, meninas, tinha esquecido. Então, faço uma correntinha aqui, ó. E viro o meu trabalho, viro o ponto pra baixo aqui, ó. E vou preencher aqui, ó, tá? Tinha esquecido dessa parte. Ó, a cada ponto desse daqui, ó, você vai trabalhar 2 pontos altos, 2 pontos baixos, tá, ó. Então, vamos trabalhar aqui 2 pontos baixos a cada ponto. Até chegar lá no final, né? Daí a gente corta o fio e amarra de novo pra gente fazer a nossa correntinha, né? Aí, aqui, ó, nesse último ponto que a gente fez, né, que a gente pegou aqui, ó, vamos pegar de novo. Deixa eu só ver aqui se eu tô pegando certo. Aqui, ó. Vamos pegar de novo aqui e vamos fazer uma correntinha pra gente cortar, tá? Pronto, cortemos. Agora, vamos amarrar o fio, né, depois a gente arremata aqui com jeitinho. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, meninas, ó. Se você não fazer essa carreirinha aqui, gente, de ponto baixo, não fica bonito. Olha como é que fica feio. E assim, com a carreirinha, fica melhor, né? Com essa carreirinha de ponto baixo. Agora, você vai começar aqui uma correntinha, ó. Bem aqui, onde a gente fez aquele pontinho de correntinha, né? Você vai começar aqui, ó, uma correntinha, tá? Gente, eu não gosto de ficar trabalhando com a correntinha aqui junto, que fica feio, eu acho que fica meio grosseiro. Depois eu venho com cuidadinho, a gente arremata ela aqui, tá? Então, vamos fazer aqui, gente, 50 correntinhas, tá? Você vai fazendo aí suas correntinhas, que eu vou fazer as minhas aqui, tá? Então, você vai fazer 50 correntinhas aqui, aí eu volto pra gente... eu vou fazer esse daqui, gente, do jeito que a gente fez aqui, né? Só que eu vou começar daqui pra baixo, ó, daqui de baixo pra cima, aí chegando aqui eu termino e já faço a correntinha, tá? Então, vocês começam aqui, amarra bem aqui embaixo, né? E vem fazendo os pontos baixos do jeitinho que a gente fez desse lado aqui. Aí, chega aqui, ó, você não precisa cortar. Daqui você já faz as 50 correntinhas, tá bom, meninas? Eu vou fazer o meu aqui, já volto com ele já pronto. Meninas, terminei aqui minha tampa do vaso, né? Fiz aqui a minha redinha. Ó, como é que ficou aqui. Ficou um espaço bem grande aqui, meninas, porque eu comecei com 8 correntinhas, né? E então ficou bem estreito aqui, né? Daí ficou bem espaçoso aqui, mas ficou bom, meninas, não ficou ruim não, tá? Você faz bem rapidinho, que é poucas carreiras. A frente ficou desse jeito aqui, ó. Olha como é que ficou. Nossa frente aqui da tampa do vaso, né? Ó. Então, meninas, ficou muito bonitinha a nossa tampa do vaso também, meninas. E agora eu vou pôr aqui na mesa o tapetinho. Ó, o tapetinho, né? Olha aí pra vocês verem o tapetinho. E o tapete frente do vaso também, gente, ó. Então, é um joguinho de 3 peças, nosso jogo de tapete aqui é Elisângela, né? Ó, que coisa mais linda que ficou, gente, perfeito. E
vocês podem estar fazendo, então, meninas, o jogo completo aí de 3 peças, tá? Então, é isso aí, meus amores. Espero que vocês gostem, curta e compartilha. E deixa aí um joinha que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Então, beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.